Treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Continuando a videoaula, que se refere aos documentos necessários para que possamos fazer a solicitação de acesso, aqueles documentos que estão no formulário de solicitação de acesso e que vou falar um pouco mais tarde sobre esse assunto, mas eu gostaria de ressaltar anteriormente que são os únicos documentos que são realmente necessários para que possamos fazer a solicitação de acesso. Tudo o que não estiver neste formulário de solicitação de acesso, que foi elaborado e aprovado pela ANEEL, é ilegal, ou seja, a concessionária não é prerrogativa da concessionária pedir documentos que não estejam neste formulário. Então você tem que verificar, alguns documentos são até simples, com aquela ideia da política da boa vizinhança, nós acabamos enviando, às vezes, mapa de localização, alguns outros documentos que são necessários. Tem outros que são documentos absolutamente absurdos de se enviar para uma solicitação de acesso. Então você tem que levar em consideração aqueles documentos que estão no formulário da solicitação de acesso. Tudo que não estiver naquilo é invenção da concessionária. Se você achar que você está sendo lesado, você entra em contato com a ouvidoria da concessionária, como eu já disse anteriormente, ou mesmo com a ANEEL, se você não tiver uma solução. Pouco à frente nós vamos tratar de perguntas e respostas sobre geração distribuída, e aí nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto. Mas o próximo documento que nós vamos estudar é o memorial descritivo. O memorial descritivo de uma instalação fotovoltaica, ele pode ser feito de duas formas. Nós temos dois formatos padrão. Um primeiro formato é esse formato aqui, como sendo uma planilha. Então dessa forma nós conseguimos colocar todos os dados, por exemplo, a unidade consumidora, o número da unidade consumidora, os dados do titular da unidade consumidora, quem é o possuidor, quem é o dono da residência, do comércio, da indústria. Então nós colocamos todos os dados dele aqui, o responsável técnico pelo projeto, o engenheiro ou eletrotécnico, né? Objetivos, características do projeto, premissa, as normas que nós estamos utilizando para elaborar esse projeto. Nós tratamos também do projeto em si, né? da quantidade, da potência nominal instalada. Nesse caso aqui coloquei alguns números aleatórios aqui, apenas para que sirva como exemplo, né? O número de painéis, digamos que fossem 16 painéis, a área ocupada pelos 16 painéis, o número total de inversores, no caso aqui seria apenas um inversor, a latitude, a longitude. Nós temos aqui a orientação do sistema dos painéis fotovoltaicos, né? O azimuth, né? Ou seja, qual a orientação que nós estamos utilizando? No caso aqui está 180 graus, ou seja, esses painéis fotovoltaicos estão instalados para o sul. Nós sabemos que o ideal é instalar para o norte, mas tem algumas situações que não há outra forma. Nós temos que instalar para o sul, mas sempre tentando o norte, sempre buscando o norte. Nós temos também nesse mesmo formato de planilha de memorial descritivo, a inclinação do painel fotovoltaico, a inclinação da superfície e tudo mais. Com esses dados são importantes por quê? Porque eu consigo de forma sucinta passar todos os dados que a concessionária precisa para analisar esse projeto e verificar se vai precisar fazer algum reforço, alguma substituição na rede elétrica local. Então esse é um formato bastante utilizado. Aqui nós colocamos o ponto de conexão, né, no ramal de entrada, a concessionária, as normas da concessionária. Todos esses dados aqui são importantes para que você possa descrever com o máximo de detalhes o seu projeto fotovoltaico. Então você tem aqui dados dos inversores, alguns dados aqui com relação à norma, a quantidade de inversores, a potência por inversor, a tensão de saída, a corrente nominal de saída, se ele é um inversor monofásico, se ele é um inversor trifásico. Aqui são as tensões, os ranges nossos, quais são os limites que esse inversor vai trabalhar para desconectar ou reconectar a rede. Por exemplo, se nós tivermos um problema de uma tensão que esteja com 80% da tensão nominal, ou seja, ele vai desarmar, ele vai desligar e vai
desconectar o sistema fotovoltaico. Não significa que o inversor irá desligar, ele vai continuar monitorando o grid, monitorando a rede elétrica local. Até porque quando essa tensão voltar para a tensão normal, que seria entre 80% e 110%, ele retorna ao seu funcionamento após 3 minutos. 3 minutos, isso de acordo com a nossa norma vigente. Ele tem aqui a questão da sobrefrequência permitida, a sobrefrequência, o rearme automático se tem, o tempo de reconexão, o antilhamento, em quanto tempo ele vai desconectar e o quanto tempo ele vai reconectar. Aqui eu tenho o fabricante dele, o modelo, a eficiência energética e, o que é importante, o registro do Inmetro, que nós vamos ver um pouco à frente, que é fundamental colocar esse dado aqui. Você precisa colocar qual é o registro do Inmetro no seu projeto, tanto dessa forma como planilha, ou na forma descritiva mesmo, de texto. Você tem que fazer um documento à parte, um anexo, dizendo para a concessionária que o inversor utilizado é esse do fabricante, nesse caso aqui é um K-Star, o modelo é esse aqui, e que o registro do Inmetro é o registro número tal, nesse caso 647 de 2017. Nós também colocamos nesse modelo de memorial descritivo as características do módulo fotovoltaico, do painel fotovoltaico, do coletor fotovoltaico. Ele tem aqui todos os dados dele, a potência máxima, a tolerância, o quanto que ele pode ser, nesse caso aqui, ele pode ser de 0 até 5% maior, ele não pode ser menor. Eu tenho aqui a corrente máxima, a tensão máxima. Obviamente, se eu multiplicar essa corrente aqui por essa tensão máxima, eu chego nesse valor aqui de 250 watts de potência máxima. A corrente, isso aqui para Standard Test Condition, tá? É a corrente máxima, essa corrente máxima aqui de 8,23 ampere e a tensão máxima de 30,4, obviamente trata-se de corrente e tensão em Standard Test Condition, que nós vimos anteriormente. Se eu multiplicar essa corrente por essa tensão, como potência é tensão vezes corrente, eu chegarei nesse valor de potência de 250 watts. Eu tenho a tensão do circuito aberto, eu tenho a corrente de curto-circuito e dados também do frame, da moldura do meu módulo fotovoltaico. E tem aqui o fabricante também. Nesse caso, o fabricante é a Blusan. O modelo é um BSM 250 policristalino 60 células, a eficiência energética dele e o registro no Inmetro. Portanto, essa é uma forma bastante eficiente de você fazer um memorial descritivo e fica muito fácil você refazer um outro memorial para um outro cliente, porque basta você refazer simplesmente substituindo esses dados aqui. Então você substitui, nesse caso nem precisaria, a menos que você utilize um painel. Hoje nós estamos já utilizando painéis com potência um pouco maior que essa aqui, 260, 270 watts. Eventualmente, se você substituir um inversor, colocar um outro inversor, por exemplo, aqui nós estamos utilizando um inversor monofásico, né? Quando nós falamos monofásico, obviamente nós tratamos de entre fase e neutro 220 volts, né? Digamos que eu precisasse um inversor maior, um inversor trifásico, por exemplo, ao invés de um KSG 5K, nós teríamos aí um KSG 60K, ou seja, um inversor trifásico de 60 kW-pico. Obviamente, esses números iriam mudar, e aqui no caso de quantidade de fase seria trifásico, você teria que fazer apenas essas pequenas alterações, ou seja, fica muito rápido, é muito rápido para você fazer as alterações e já preparar um memorial descritivo para um outro cliente, para um outro projeto. Volto a repetir, é bem aceito pela concessionária, nunca tivemos problemas com esse tipo de memorial descritivo. Alguns autorizados gostam mais desse estilo, eu particularmente prefiro o outro, eu gosto do formato mais descritivo, né? Mas é um formato interessante esse aqui também, e, como eu já disse anteriormente, muitos autorizados utilizam e os projetos são aprovados da mesma forma. Então, fica aí a ideia desse tipo de formato. Só relembrando que na nossa plataforma online você encontra tanto esse formato como outro formato descritivo, de memorial descritivo, para que você possa utilizar esses formatos no seu dia a dia, nos seus projetos. Agora vamos ao segundo tipo de formato, que é o formato descritivo, que eu particularmente
gosto um pouco mais. Muito bem, esse já é o memorial descritivo, o memorial técnico descritivo, que ele é descrito em forma de texto, que, como eu disse anteriormente, eu prefiro. Ambos são aceitos. É que eu acho que nesse aqui eu consigo explicar um pouco melhor os dados. É uma questão de gosto, né? Cada um acaba se habituando um pouco mais com... Eu, por exemplo, prefiro utilizar banco de dados do Cresesb, né? Conheço outros autorizados, outros engenheiros da Blusan que utilizam Suera. Então, isso é gosto, né? Mas vamos lá. Esse é um outro tipo, um outro formato de memorial técnico descritivo que eu passo a explicar agora. Então eu coloco aqui um título, né? um título a ele, né? Que seria um projeto de microgeração de energia elétrica com sistema solar fotovoltaico conectado à rede elétrica, né? Sistema fotovoltaico conectado à rede. Inclusive, volto a repetir, tanto esse como outro modelo de memorial descritivo estão na sua plataforma online, basta fazer o download e utilizar. Como que você vai utilizar esse sistema? Não precisa digitar tudo novamente. Tudo que estiver em vermelho eu já deixei preparado para que o autorizado simplesmente altere. Então, por exemplo, aqui você coloca o nome do cliente, por exemplo. O autor do projeto, se for um engenheiro eletricista ou for um eletrotécnico, e o número do CREA, e se é de São Paulo ou de outra localidade, né? Aqui nós colocamos a cidade, as siglas, né? Como sendo um manual para que o engenheiro que estiver analisando esse projeto na concessionária possa se embasar, apesar que a obrigação dele é conhecer todas essas siglas e conceitos, né? Então nós temos aqui todos esses dados que nós passamos antes de iniciar o projeto, um sumário, né, com objetivo, âmbito de aplicação, aspectos legais, setores da instalação, ramal de entrada, todos os detalhes aqui. Eu prefiro esse método aqui porque ele costuma ser um pouco mais detalhado, né? E anexos, que são importantíssimos, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os anexos, né? Então aqui o objetivo, né? O presente documento tem como objetivo apresentar os requisitos mínimos necessários para a execução das instalações do sistema fotovoltaico conectado à rede em baixa tensão na residência do senhor. Aí você coloca o nome do cliente, a rua, o bairro, a cidade, o estado. Aqui você pode inserir a foto da residência pelo Google Earth ou pelo Google Maps, tanto faz. É importante isso aqui, já é uma espécie de mapa de localização. Nós fazemos um mapa de localização, que eu vou explicar para vocês como é que faz um pouco à frente, mas esse mapa de localização é um pouco mais detalhado do que essa imagem aqui. Mas se você já quiser colocar essa imagem, é importante. Eu acho que é melhor você ter informações de mais do que de menos. Inclusive eu tenho aqui a latitude e a longitude, âmbito de aplicação, tudo que estiver em vermelho, aqui no caso eu coloquei Eletrodistribuição, que é a concessionária, né? Eu até coloquei aqui, inserir o nome da concessionária que atende o cliente, né? Tudo que estiver em vermelho você altera, ok? As normas. E se você quiser fazer, obviamente, esse texto aqui, esse memorial descritivo, nós enviamos não em formato de PDF, nós enviamos em formato para o Word, ou seja, .doc. Você pode utilizar e fazer as alterações que você julgar necessária, anexar outros documentos, acrescentar informações ou diminuir informações, fica a critério do Treinando Blusan. O ramal de entrada, explicando como é que ele vai funcionar, medição de energia elétrica, como será feita. Aqui o medidor de consumo de eletricidade padrão da edificação será fornecido pela Electro, no caso aqui uma microgeração, nós vamos falar um pouco à frente nas videoaulas que estão por vir. Aqui eu até peço para colocar fotos do medidor na entrada de energia da residência e da empresa. E por que é importante colocar não só fotos do medidor na entrada de energia da residência e empresa? Porque às vezes o padrão que você está utilizando, o poste padrão que você está utilizando, pode não ser adequado para o medidor bidirecional. E às vezes você vai precisar substituir, e é bom que a concessionária nesse momento verifique que você vai precisar substituir esse poste padrão. É muito raro isso acontecer, mas se você tem um poste padrão muito antigo,
Às vezes é um poste padrão que já está desatualizado e que as normas da concessionária não mais contemplam aquele tipo de poste padrão. E aí sim você vai ter que substituir ele. Nunca você terá que substituir um poste padrão pelo fato de estar instalando o sistema fotovoltaico. Ou seja, eu não preciso de um poste padrão especial para um sistema fotovoltaico. O que eu preciso é estar de acordo com as normas. Se meu poste padrão está de acordo com as normas, não há problema algum. Eu simplesmente vou tirar um medidor bidirecional, vou tirar o medidor unidirecional e vou colocar um medidor bidirecional. Aliás, quem vai fazer isso é a concessionária, no caso da microgeração, por conta e risco deles. Que as especificações do sistema fotovoltaico, eu digo aqui o sistema solar fotovoltaico de tantos quilowatts pico será constituído por tantos painéis. Por exemplo, aqui o sistema solar fotovoltaico de 5 kW pico será constituído por 20 painéis fotovoltaicos de silício policristalino de 250 watts pico, conectados em série e ligados ao inversor Input Power, modelo, e aqui tem o inversor, né? O modelo do inversor e a potência dele, né? Então eu tenho aqui todos os dados do inversor, os critérios de conexão, como será feita essa conexão, sistemas de proteção, quais serão os dispositivos de proteção que serão utilizados. Perceba que é muito completo esse memorial descritivo. Volto a repetir, se o treinando Bluesun julgar necessário inserir mais dados ou retirar alguns dados que, porventura, o treinando acha que são dados que não são necessários, pode ser feito, não tem problema nenhum. Só tome cuidado na hora. Eu sempre falo, é melhor você ter mais dados, desde que os dados estejam corretos, obviamente, do que você ter menos dados. Menos dados pode ser problemático, porque principalmente nos seus primeiros projetos, você pode tirar um dado importante aí para que o analista da concessionária, que estiver analisando esse projeto, de repente ele precisa de um dado importante que você acabou retirando, tá? Outro detalhe importante que não está nesse memorial descritivo é você colocar também o tipo de... Quando você abre o poste padrão, você verifica lá os disjuntores ou os fusíveis que estão sendo utilizados. É interessante que você abra esse painel e tire uma foto, tire uma imagem dos fusíveis ou dos disjuntores que você esteja utilizando para que você envie também para a concessionária. Por quê? Porque nós vamos estimar a carga, a potência disponibilizada daquela residência ou daquele comércio utilizando esses fusíveis ou esses disjuntores. Porque quase via de regra o cliente não sabe qual é essa potência disponibilizada, não tem o projeto e a concessionária menos ainda. Então é interessante também. Aqui os tipos de condutores que nós vamos utilizar. O sistema de aterramento, fundamental, volto a repetir, você não pode aterrar no neutro não. Nós já vimos algumas empresas fazerem esse tipo de ligação, que está absolutamente errada. Você não pode aterrar no neutro, tá, ok? Você tem que ter um aterramento que você vai utilizar para o sistema fotovoltaico. Bom, aqui nós temos aqui a data, né? O engenheiro responsável. E está acabado. Você pode até colocar alguns anexos, né, que seria a ficha técnica dos painéis fotovoltaicos, do inversor, que nós vamos falar um pouco à frente. Portanto, dessa forma eu consegui descrever de forma sucinta como será feito ambos os tipos de memorial descritivo. O que você escolher, tanto no formato de planilha como no formato escrito, como é esse aqui, que eu particularmente prefiro. Até a próxima aula.